No vídeo de introdução, falamos um pouco sobre o sistema endócrino, e agora chegou o momento de aprofundarmos mais sobre as principais glândulas desse sistema. Mas recapitulando, o sistema endócrino é um sistema complexo, constituído pelas glândulas endócrinas, que são as estruturas que sintetizam as substâncias que são lançadas na corrente sanguínea. As glândulas são responsáveis pela secreção de substâncias, e podemos classificá-las em exócrinas, endócrinas e mistas, mas são as glândulas endócrinas que usamos para compreender o sistema endócrino. Para dar início às principais glândulas do sistema endócrino, começaremos pela hipófise. A hipófise é uma pequena glândula localizada na base do encéfalo e considerada a glândula mestra do organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. As ações da hipófise são monitoradas pelo hipotálamo, que é uma região do encéfalo responsável por perceber a necessidade do organismo de enviar informações à hipófise. A hipófise é separada por duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise é localizada no tecido epitelial e secreta hormônios a partir da influência da liberação e secreção de hormônios que passam pelo hipotálamo. Como resposta aos fatores que chegam ao hipotálamo, ela secreta seus próprios hormônios, que são proteínas, glicoproteínas ou polipeptídeos. Alguns desses hormônios são a prolactina, que atua na produção de leite, e os hormônios de crescimento. Já a neurohipófise tem origem de um prolongamento do hipotálamo, constituída por tecido nervoso. Tem esse nome por ser uma extensão do encéfalo. Sua função é armazenar e secretar dois neurohormônios, a vasopressina, que é responsável pela reabsorção da água nos rins, e a ocitocina, que atua no estímulo da musculatura do útero. Temos também outra grande glândula do sistema, chamada tireoide, que fica localizada na parte do pescoço, abaixo da região conhecida como pomo de Adão. É uma das maiores glândulas do corpo humano e tem um peso aproximado de 15 a 25 gramas em adultos. Ela age na função de órgãos importantes como coração, cérebro, fígado e rins, e é muito importante estar em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do organismo. É responsável pela produção dos hormônios T3, que é a triodotironina, e T4, que é a tiroxina, que atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a tireoide não está funcionando como esperado, ela pode liberar hormônios em excesso. Essa liberação em excesso se chama hipertiroidismo. Ou também ela pode gerar a falta deles, que se chama hipotireoidismo. E teremos um vídeo explicando melhor essa relação entre a falta e o excesso da produção de hormônios. Agora irei falar sobre as paratireoides. As paratireoides são 4 glândulas que ficam no pescoço, atrás da tireoide, cuja função é controlar os níveis de cálcio no sangue por meio da produção do hormônio paratireoidiano ou paratormônio, o PTH. Quando há produção excessiva de PTH, os níveis de cálcio no sangue sobem, causando uma condição chamada de hipercalcemia. Em 85% dos casos, esse quadro chamado hiperparatireoidismo é causado por tumores benignos, adenomas, ou por hiperplasia, que é o crescimento anormal, mas benigno dessa glândula. Em 1% dos casos, é resultado de um câncer raro, o carcinoma de paratireoide, e se ele não for tratado, tanto as doenças benignas quanto o câncer pode causar osteoporose, fraturas e cálculos renais. Essas doenças atingem igualmente homens e mulheres, geralmente acima dos 30 anos, e costuma ser descoberto por meio de exames de sangue que mostram elevação nos níveis de cálcio. A maior parte dos adenomas e hiperplasias são assintomáticas por longos períodos. Nos casos mais avançados de câncer de paratireoide, como consequência da hipercalcemia, pode-se observar dor nos ossos e no corpo, osteoporose, fraturas espontâneas, massa palpável no pescoço, desidratação, náusea, vômito, cólica renal, entre vários outros sintomas. Passando às paratireoides, agora irei falar sobre o timo. O timo é um órgão linfático situado na parte anterior e superior da cavidade torácica, próximo ao coração. Tem como limites anatômicos superiormente a traqueia, a veia jugular interna e a artéria carótica comum,
e lateralmente pelos pulmões. A sua cor é variável. Ela é vermelha quando somos feto, branco acinzentada nos primeiros anos de vida e se tornando amarelada mais tarde. O timo, plenamente desenvolvido, é de formato piramidal, encapsulado e formado por 2 lóbulos. O timo é constituído por 3 partes principais: a medula, que é a parte mais interna do timo, o córtex, que envolve a medula, e a cápsula, que é o revestimento externo do timo. O timo é uma parte importante do sistema imunológico do corpo. Durante o crescimento fetal e na infância, está envolvido na produção e maturação dos linfócitos T, um tipo de glóbulos brancos do sangue. Os linfócitos T se desenvolvem no timo e, em seguida, migram para os gânglios linfáticos do corpo. Eles ajudam o sistema imunológico a proteger o organismo contra vírus, fungos e outros tipos de infecções. O timo diminui de tamanho ao longo da vida, até que na idade adulta é gradualmente substituído por tecido adiposo, o que provoca a diminuição da produção de linfócitos T. Agora irei falar do pâncreas. O pâncreas é uma importante glândula do corpo humano e é responsável pela produção de hormônios e enzimas digestivas. Por apresentar essa dupla função, essa estrutura pode ser considerada um órgão do sistema endócrino e digestório. Com um tamanho médio de 20 cm, o pâncreas está localizado no abdômen, em uma região atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Pesa cerca de 100 gramas e apresenta 3 regiões principais: a cabeça, o corpo e a cauda. Por produzir enzimas e hormônios, o pâncreas é considerado exemplo de glândula mista, ou seja, apresenta as funções exócrinas e endócrinas. A função endócrina do pâncreas corresponde à sua capacidade de produzir insulina e glucagon, 2 hormônios que garantem níveis adequados de açúcares no sangue. Esses hormônios são produzidos nas ilhotas de Langerhans, que é um grupo de células que possuem uma forma de esfera. O pâncreas pode ser atingido por várias doenças, como a pancreatite, os adenocarcinomas e as diabetes tipo 1. Na pancreatite ocorre a inflamação do pâncreas, onde os principais sintomas são dores abdominais, mal-estar, vômitos e emagrecimento. Finalizando os principais órgãos do sistema endócrino, agora temos as glândulas sexuais. As gônadas, ou glândulas reprodutivas, são os ovários na mulher e os testículos nos homens. Além de produzirem os gametas, que são os óvulos e os espermatozoides, as glândulas sexuais reprodutivas são responsáveis pela produção de hormônios como o estrógeno e a progesterona pelos ovários e a testosterona pelos testículos. Durante a infância, esses hormônios são inibidos, tendo sua produção iniciada durante a puberdade, sendo responsável pelo aparecimento de características sexuais secundárias. A progesterona nas mulheres é um hormônio que tem um papel muito importante no processo de gravidez, sendo responsável por regular o ciclo menstrual da mulher e preparar o útero para receber o óvulo fertilizado, evitando que seja expulso pelo corpo. Já a testosterona, que é mais comum em abundância nos homens, atua diretamente em diversas ações do corpo masculino, tais como testículos e próstata, e também pelo crescimento de pelos, aprofundamento da voz, entre outros.